Graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dom escatológico. Antes de mais nada, por que falar de escatologia? Em 1 Timóteo 4, versículo 1, Paulo advertiu a Timóteo: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O próprio Espírito Santo nos adverte que precisamos estudar toda a Bíblia e também os ensinos que falam das coisas que ainda virão, para que não sejamos enganados por falsos profetas. Há ainda aqueles que não veem com bons olhos o estudo da escatologia, a ponto de alguém ainda dizer que a igreja não deveria gastar nem uma única pregação com o assunto. Porém, eu acredito sinceramente que a escatologia é de suma importância. O estudo da escatologia, além de nos fazer conhecer o que ainda está determinado para os últimos tempos, nos demonstra claramente quem somos como igreja. E temos então também na escatologia explicações de quem nós somos e mais, de quem nós somos em Cristo. A Bíblia me explica e me mostra quem eu sou agora em Cristo Jesus. Portanto, a escatologia não é um tema irrelevante, mas de necessária importância. Entretanto, quando falam da escatologia, falam apenas uma parte muito pequena dela, que é sobre a volta de Cristo, como se a escatologia fosse referente só a esse assunto. Não é. Eu quero ir além nesse estudo, e não apenas mostrar que existem acontecimentos futuros a ocorrer no mundo, onde a igreja é a atriz principal, mas fazer entender que a escatologia é um assunto intrinsecamente ligado ao Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo é reconhecido na teologia como o dom escatológico, ou o dom que fala diretamente sobre os tempos finais descritos na Bíblia. A escatologia é a doutrina dos últimos acontecimentos, segundo o que diz a Bíblia. Nós acabamos tendo a ideia de que os tempos escatológicos ainda podem demorar a chegar, e daí concluímos algumas coisas de forma errada. O que esperamos acontecer? Esperamos que em algum momento, não muito longínquo, comece o que a Bíblia descreve como tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em duas partes iguais de 3 anos e meio. Esse será um tempo de provação como nunca houve no mundo até agora. A Bíblia ainda diz que um personagem denominado como Anticristo terá uma enorme influência mundial, sendo esse cheio da presença e do poder de Satanás. Jesus divide esse período chamando os primeiros 3 anos e meio de tribulação e os últimos de grande tribulação. No final da tribulação, esperamos a volta de Cristo, que vai inaugurar um reinado de 1000 anos. Satanás será preso durante esses 1000 anos e solto no fim deles, para tentar os homens do reinado de Cristo. Depois dos 1000 anos haverá os julgamentos diante do grande trono branco, onde os salvos morarão com Deus para sempre, e os não salvos serão destruídos. Alguns erros ocorrem daí. Criou-se a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação e que o Espírito Santo será retirado da terra. E se a igreja não estará na terra, não ocorrerá salvação na tribulação, sendo então o arrebatamento da igreja o início dos tempos escatológicos. Ficam esses então procurando entender quando ocorrerá a tribulação, sendo que Jesus já falou sobre isso e nós sabemos quando ocorrerá o início da tribulação, quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Primeiro, ao lermos o próprio livro de Apocalipse, nós notamos a igreja em vários momentos, sendo que lá pelo meio de Apocalipse, mais ou menos, a igreja some, e só a vemos novamente na volta de Jesus no fim de Apocalipse, no fim da tribulação. Então a igreja não será retirada antes da tribulação, pois isso não confere com Tessalonicenses. Segundo, chega a ser irrisório imaginar que o Espírito Santo seja em algum momento retirado dos tantos acontecimentos que irão ocorrer na tribulação. E em terceiro lugar, haverá sim salvação na tribulação, o que significa que haverá alguém que pregue a palavra. Esse é o papel da igreja.
e haverá quem convença o homem do pecado para o arrependimento. E esse é o papel do Espírito Santo. Volta lá e presta atenção. Haverá na tribulação uma igreja pregando, ou seja, haverá cristãos pregando na tribulação. E bem pode ser que esses cristãos pregando na tribulação possamos ser nós, eu e você. Mas ainda há outro erro que gerou esses erros doutrinários. Os tempos escatológicos não vão começar com o início da tribulação, mas já começaram com o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Notamos então que o Espírito Santo é o causador da escatologia. E a igreja é a comunidade escatológica por excelência. Tudo na igreja é escatológico, só a presença da igreja na terra já aponta para os tempos finais e para o novo tempo de novos céus e novas terras. Então o Espírito Santo é o causador da escatologia. Os tempos finais iniciam com ele no Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, ou no Espírito derramado, onde ele está capacitando a igreja, conforme lemos em Joel 2, 27 a 32. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E onde vemos a nova aliança ou o Novo Testamento, descrito em Ezequiel 36, versos 26 e 27. Darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que concorda com Hebreus 8, versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O escritor N.T. White diz assim: porque até que Deus reconstrua os céus e a terra, toda a história da criação não estará completa. Quando isso acontecer, toda a criação será inundada com o conhecimento, amor e glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, e nós seremos ressurretos para uma nova vida corpórea. Atos capítulo 2, além de dar início à igreja, capacita a igreja para a obra missionária e também a confirma como unidade escatológica, como veremos. Jesus tinha plena consciência de que o Espírito Santo repousava sobre ele. João Batista teve a revelação de Jesus, onde sobre quem visse descer o Espírito Santo e repousar sobre ele, esse era quem batizava com o Espírito Santo. Jesus, entretanto, precisava exercer todo o seu ministério, fazer o seu sacrifício de cruz, ressuscitar, ser levado ao céu, onde seria empossado como líder da igreja e então mandar o Espírito Santo para a igreja. Portanto, o grande batizador é Jesus. O livro de Atos descreve o derramamento do Espírito no capítulo 2. Em seu discurso no dia de Pentecostes, Pedro cita a profecia de Joel, indicando que esta profecia foi agora cumprida e que, portanto, os últimos dias foram agora instaurados. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Atos 2, 17 a 18. Disto fica claro que a nova era escatológica deve ser marcada
pela presença do Espírito na igreja em toda a sua plenitude. A nova era, a era da graça, é também e principalmente a era do Espírito Santo. Paulo vê o Espírito principalmente como o dom escatológico, o revelador da nova era, do que haveremos de ser, do que virá, de acordo com a profecia do Antigo Testamento. Em Colossenses 1,13, Paulo diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Espírito nos introduz em um novo modo de existência, onde carne e Espírito representam dois modos de existência. Por um lado, o da velha era, que é caracterizada e determinada pela carne, e pelo outro lado, o da criação, que é o Espírito de Deus. Por essa razão, a igreja não está mais na carne, isto é, sujeita ao regime da primeira era e dos poderes malignos que nela reinam, mas está no Espírito, trazida para o domínio da liberdade em Cristo. Todo o contraste entre carne e Espírito fica então transparente na pregação de Paulo. O que é único acerca de Paulo é o seu entendimento da universalidade da obra do Espírito. O Espírito não somente vive agora em todos os crentes, como também opera em todos os aspectos da sua vida religiosa e ética. O Espírito Santo renova a humanidade humana. Ele cria uma nova humanidade. E ele quer ser derramado sobre toda a carne. A igreja precisa cumprir o ID e pregar o Evangelho. O Espírito virá para aqueles que não conhecem Deus através da fé, realizada pela pregação da palavra de Deus. E há uma responsabilidade de pregar e pregar bem, para que o Espírito se derrame sobre toda a carne. Considerando a ligação entre o Espírito e a escatologia para Paulo, o pneuma, Espírito, era na mente do apóstolo, antes de tudo, o elemento da esfera escatológica ou celestial, que caracteriza o modo de vida e existência no mundo por vir, e consequentemente daquele forma antecipada na qual o mundo por vir é mesmo agora realizado. O que vai vir já veio, o que foi prometido já chegou, e o que chegou? O Espírito Santo nos demonstra o que é a nova vida em Deus. O futuro escatológico é isso que já vemos, o Espírito Santo em nós. O futuro que vai vir já está aqui. Uma outra forma de se abordar isto é dizer que, para Paulo, o Espírito significa o irromper do futuro no presente, de forma que os poderes, privilégios e bênçãos da era futura estão desde já disponíveis para nós através do Espírito. O Espírito pertence primeiramente ao futuro no sentido de que o que nós testemunhamos no Espírito da ação pós-ressurreição pode ser entendido somente quando visto como uma irrupção do futuro no presente. Em outras palavras, baseado na obra de Cristo, o poder do futuro redimido foi liberado para agir no presente na pessoa do Espírito Santo. Por causa disso, para Paulo, o recebimento do Espírito significa que nós podemos nos tornar participantes do novo modo de existência, associado à era futura, e agora tomar parte nos poderes da era por vir. Desta forma, Paulo insistiria em que o Espírito apenas antecipa bênçãos muito maiores que hão de vir. É por esta razão que ele chama o Espírito de primícias e garantia das bênçãos futuras que deverão ultrapassar em muito as da vida presente. O que já vimos o Espírito Santo fazer em atos são primícias ainda, primeiros passos no que ele pode fazer. Nós nem sabemos até onde vai a extensão do Espírito Santo. Nós não temos ideia do que comporta a nossa salvação. Aonde isso vai nos levar? E nem o tamanho do poder do Espírito em nós e como pode ele operar através de nós. A igreja, quando estivermos operando em 100%. O que é isso que se diz? Que o que o ouvido nunca ouviu e o olho nunca viu é o que Deus tem reservado para nós? Por causa disso, poderíamos dizer que para Paulo a era do Espírito
do Pentecostes até a volta de Cristo, é o tipo de era provisória. Durante essa era, os crentes já têm as bênçãos da era futura, mas ainda não as têm em sua plenitude. Vivemos o dilema do já e do ainda não. A era do Espírito ou a era da graça é uma era provisória, não é a plenitude. O já e o ainda não está em nós. Já vivenciamos o que vai vir, mas não em plenitude ainda. Paulo nos descreve ainda algumas doutrinas que nos revelam que a comunidade do Espírito Santo, que é a igreja, é escatológica e aponta para o fim dessa era, mas aponta para o início de outra. Paulo baseia a filiação dos crentes na obra de Cristo, mas a relaciona muito intimamente com a obra do Espírito Santo. Aprendemos de Gálatas 4, 4 e 5 que Deus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ser adotados como filhos. Existem direitos legais envolvidos na filiação ou os direitos plenos de filhos. Gálatas 4, 6 diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O papel do Espírito é descrito aqui como aquele que testifica a filiação dos crentes, clamando Abba, Pai, em seus corações. Isto é, para dar aos crentes a certeza que eles são filhos de Deus e de que Deus é, de fato, seu Pai, e de que eles são, de fato, seus filhos. Outra passagem principal onde Paulo descreve a filiação dos crentes encontra-se em Romanos 8, 14 a 16, onde ele diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, como evidência dessa declaração, Paulo prossegue dizendo no versículo 15: Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Novamente, o papel do Espírito é descrito aqui como aquele que testifica ou dá testemunho junto ao Espírito dos crentes de que eles são realmente filhos de Deus. Paulo agora indica que a adoção assegurada pelo Espírito aos crentes tem dimensões escatológicas. Porque em Romanos 8,19 ele afirma que a criação inteira aguarda em ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Estas palavras, a criação inteira aguarda a revelação dos filhos de Deus, implica que os filhos de Deus ainda não provaram a plenitude das bênçãos e privilégios que sua filiação inclui. Em outras palavras, ainda não sabemos o que é ser filho do nosso Pai. Não sabemos ainda o que é ser adotado por Deus. A criação aguarda em expectativa, quando for revelado em plenitude, o que nós já somos, mas seremos ainda. O que virá já está em nós, mas ainda não se manifesta em plenitude. E Romanos 8, 23 diz: E não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos segue nos ensinando suas doutrinas, ou o que pensava Paulo sobre o assunto. A criação, que são os anjos, os animais, as plantas, os planetas, tudo, está em expectativa, ansiosos, mas nós também, que temos as primícias, os primeiros sinais do que virá. A criação geme, e nós também, aguardando a adoção, pois, por enquanto, temos a promessa, o selo do Espírito em nós, o penhor, a garantia de salvação, mas isso só será completo quando o nosso corpo ressuscitar em Cristo. A adoção só será completa quando o nosso corpo for glorificado. Aí seremos verdadeiramente e completamente adotados e seremos chamados filhos de Deus. Por enquanto, o Espírito Santo em nós é o penhor, a garantia de que já somos filhos de Deus. Você vê que existe aí um enorme processo de salvação em curso. E aí chega alguém e acha que porque olhou feio para outra pessoa, já perdeu a salvação.
toda a obra realizada por Deus de salvação não se perde assim à toa. Não é qualquer coisa que nos faz perder a salvação. Aliás, parece-me que a única coisa que nos faz perder a salvação é alguém chamado para ser salvo, endurecer o seu coração, de tal modo que não creia na salvação e nem no Espírito. Entristecer o Espírito é mais do que só deixar ele triste, é negar o seu poder em nós, é resistentemente endurecer o coração e não aceitar o seu trabalhar em nós e por nós. Paulo ainda fala em Romanos 8, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança que haveremos de receber, que poderia ser considerada como complemento da nossa adoção, é descrita em outros lugares, em termos que se referem claramente ao futuro. Embora possamos admitir que ser filho envolve ser herdeiro, o que está incluso na herança é certamente ainda objeto de esperança. Concluímos que o papel do Espírito em conexão com nossa adoção é de assegurar-nos de que realmente somos filhos de Deus em Cristo e herdeiros de Deus com Cristo. Mas ao mesmo tempo devemos lembrar-nos de que a riqueza plena desta filiação só será revelada na volta de Cristo. Mais uma vez ficamos apercebidos da tensão que existe entre o já e o ainda não, que caracteriza esta era. Embora o apóstolo João não conecte nossa adoção especialmente com a obra do Espírito Santo, nas seguintes palavras ele de fato descreve nossa filiação, tanto em termos do que já temos, como do que ainda esperamos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. É o já e o ainda não. Uma vez ouvi um pregador dizer que o cristão é muito esperto, pois as bênçãos que são futuras, nós já usufruímos. O reino de Deus ainda não chegou em plenitude, mas nós já estamos nele. Um outro conceito bíblico que nos ajuda a compreender o papel escatológico do Espírito é o das primícias, a parchê. Esta palavra é aplicada a Cristo em 1 Coríntios 15, 20 e 23, as primícias dos que dormem. Existe, entretanto, uma passagem na qual esta palavra é aplicada ao Espírito Santo. É Romanos 8, 23. E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que significa o termo primícias? A palavra era usada no Antigo Testamento para descrever os primeiros frutos da terra, ou dos rebanhos que eram oferecidos a Deus. As primícias, portanto, representam o início da colheita. Em Romanos 8, 23, o Espírito Santo é denominado de primícias. Aqui o Espírito é descrito como o início de uma colheita. E somente neste caso é Deus e não o adorador quem dá as primícias. Primícias ou primeiros frutos é o mesmo que o dízimo. O dízimo ou os primeiros frutos do que haveremos de ser já está em nós. Em Romanos 8, 23, a relação de doador e recipiente está invertida. E são as primícias de Deus para o homem. O dom do pneuma, do Espírito, é apenas provisório. É apenas o princípio que será posteriormente seguido pelo dom da soma, ou da plenitude no Espírito. Hoje temos primícias do Espírito. No futuro teremos plenitude do Espírito. Hoje vemos em parte, no futuro veremos como se deve ver. Assim como nos tempos do Antigo Testamento, as primícias eram o início de uma colheita muito maior que estava ainda por vir, assim o recebimento do Espírito Santo pelo crente é o precursor de coisas melhores que hão de vir. Agora,
nós temos o Espírito. Após a volta de Cristo, deveremos ter a colheita inteira, que inclui a ressurreição do corpo. Por causa disso, gememos em nosso íntimo, porque temos apenas o início da colheita. Mas a posse presente do Espírito como primícias nos dá a certeza de que um dia deveremos colher toda a ceifa. Um conceito bíblico relacionado com este é o do Espírito como nosso penhor. Um depósito de bênçãos futuras. Um depósito que paga parte da dívida total e dá um direito legal. Um sinal em dinheiro que ratifica um acordo, que é uma garantia. O Espírito é a garantia de que somos chamados para a adoção por Deus, para uma nova vida, um novo tempo, uma nova era. Por isso é muito sério quando se diz, não apaga o Espírito dentro de vocês, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então comporta que o Espírito Santo derramado é mais, muito mais, do que alguns acreditam sobre o Espírito, que é só dar o dom de línguas. O Espírito Santo em nós está criando uma nova criação, a igreja, para novos céus e novas terras. Deveríamos então olhar para a escatologia não apenas como uma matéria difícil, mas entendendo que ela nos explica como pessoas que vivenciam agora um tempo que virá, mas onde já sentimos os primeiros brilhos. Amém? Fique na paz e na graça de Cristo.